Fala aí, galera, você que se liga no Relação Cêntrica, você que está no nosso Telegram, você que nos escuta pelo Spotify ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Dr. Roberto Grech, que vai falar de ortopedia com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, Roberto? Obrigado. Uma honra receber você aqui. Se tem alguém para falar de classe 2, pessoal, alguém de ortopedia, é o Roberto Grech. Dá uma olhada no currículo do homem, ó. Ele é mestre em doutor pela USP, é professor de ortodontia da Unisa, Universidade de Santo Amaro, é coordenador de especialização do CPO, coordenador do curso de especialização de ortodontia, professor do nosso curso do IOPG. Além que o homem é o rei de Quito, hein? Tem essa aí também. E, além de tudo, o cara é o autor do livro Maloclusão de Classe 2, junto com alguns colegas, e coautor do livro Introdução à Ortodontia. Seja muito bem-vindo, Roberto. Que currículo, hein, homem? Obrigado, eu agradeço. Muito tempo estudando. Caramba, legal pra caramba. Roberto, o que você preparou pra gente? O que nós vamos falar hoje aqui pro pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo? Renzo, eu gosto muito de falar sobre classe 2, né? Justamente porque eu, junto com a professora Maiara, junto com o professor José Fernando Castanha Henriques, da USP de Bauru, nós publicamos um livro, então é um assunto e uma área que eu me interesso muito, falar sobre classe 2. E um assunto muito importante que eu gosto de falar da classe 2 é sobre ortopedia, né? Como tratar esses pacientes jovens, esses pacientes em crescimento, com alguns aparelhinhos ortopédicos. Então, é um assunto que me interessa muito, falar sobre ortopedia. Então, você vai dar várias dicas hoje, vai passar para a gente alguns planinhos de tratamento. Eu tentei separar aqui algumas coisas sobre como tratar essas crianças jovens, o que fazer para tratar esses pacientes classe 2. Então, vou tentar aqui apresentar para vocês um pouco da experiência que eu tenho, né, no tratamento da classe 2. Beleza, vamos lá, Roberto. Vamos aprender um pouquinho com esse mestre da ortodontia aí, com esse ícone da ortodontia, Dr. Roberto Grech. Obrigado pelas palavras também. Então é isso, Renzo. Eu vou falar aqui sobre ortopedia, tá? Vou falar um pouquinho de ortopedia. O que a gente sabe? A gente sabe, a primeira coisa que eu gosto sempre de mostrar é esse trabalho aqui do Omar, né, Gabriel, lá do professor do Centrinho de Bauru, em que ele fez uma avaliação da maloclusão, né, da distribuição das más oclusões. Apesar da maloclusão de classe 2 ela ser não tão prevalente como a classe 1, né, a classe 1 ela ser a mais frequente, a classe 2 ela é muito prevalente no consultório. Por quê? Porque ela tem uma questão estética, né? Então, se o paciente ele tem uma maloclusão de classe 2, isso afeta muito a face, costuma afetar o perfil do paciente. Então, a gente é uma maloclusão muito presente no consultório. Os pacientes, muitas vezes, eles buscam o tratamento, eles não sabem o que é classe 2, né? Então, assim, o paciente não vai no seu consultório perguntando: doutor, eu tenho classe 2 e eu queria tratar. Ele não faz isso, né? Sim. Só que ele vai pela questão estética. Ele está tendo um problema estético facial. Então, tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Ele vai falar assim: olha, o meu filho está com algum problema, né? Então, assim, eu queria ver se ele precisa colocar aparelho. E aí a gente sabe, então, que é esse caso da maloclusão de classe 2. Então, ela é muito presente no seu consultório, tá? E eu gosto de apresentar, Renzo, para os alunos, né, bastante assim, quando a gente fala da classe 2, das diversas maneiras de tratar a classe 2. Então, assim, quando a gente observa esse esquema, a gente acaba até se assustando um pouco, né? Mas, assim, a gente tem diversos tipos de tratamento para a classe 2. Então, se o tratamento ele é dentário, a gente tem algumas opções de tratamento. Se o paciente ele tiver um problema facial e isso estiver incomodando o paciente, a gente pode tratar a classe 2 de uma maneira cirúrgica também, tá?
E a gente pode utilizar também a ortopedia, né? A ortopedia ela sendo utilizada em pacientes em crescimento. E como que seria importante para a gente escolher ou definir o melhor tratamento dentre essas aí que você está mostrando para a gente? Exatamente. E isso eu acho importante, Renzo. A gente tentar... eu acho assim, que sempre a gente tem que tentar fazer com que o diagnóstico do paciente ele seja correto, tá? Então, assim, como a gente pode ver nesse gráfico, a gente tem diversos tipos de tratamento, né? Então, quando que a gente vai escolher um tratamento ou outro? O mais importante é você diagnosticar corretamente. E como que a gente faz esse diagnóstico, né? Como que diagnosticar? A gente tem que sempre, eu sempre falo, a gente tem que olhar a face do paciente e olhar a oclusão, certo? Então, um paciente que é classe 2 e que tem um problema facial, esquelético, ele tem um problema, um perfil convexo. Então, eu sempre falo para todo mundo, e eu digo que isso ele não é só importante para o ortodontista, tá? Então, quando a gente fala sobre essa questão de fazer diagnóstico, eu digo que o diagnóstico ele tem que ser feito por um clínico geral. Mesmo que a pessoa ela não vai tratar, ela tem que saber o problema. Aquela foto que eu mostrei para você, Renzo, um paciente que tem um perfil bom, um perfil normal, né? Então a gente não observa uma discrepância esquelética e ele tem uma relação de classe 1, tá? Então esse rosto desse paciente é um rostinho bom. O paciente tem uma relação de classe 1 e o paciente tem um rostinho bom. Nessa segunda face aqui, então aqui o paciente tem uma classe 1. Nessa segunda face aqui, o que a gente observa nessa face e nessa oclusão dentária? Observando essa face aqui, eu não observo nenhuma discrepância maxilomandibular. A gente observa um perfil o quê? Um perfil reto, né? O paciente ele tem um perfil reto. Ele não tem nenhum perfil nem convexo de classe 2, nem côncavo de classe 3, tá? Mas se a gente observar a relação dentária aqui do lado esquerdo, ele é classe 2, certo? Então, esse paciente, ele é uma classe 2 dentária. Por quê? O fio dele é bom. Agora, quando o paciente tem um problema nas bases ósseas, aí a gente chama de classe 2 ou classe 3 esquelética. Certo? Ok. Agora, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Tá? Nunca é. Nunca é. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Na classe 2, a gente também tem essa relação. Então, olha aqui, nós temos aqui 3 faces de classe 2. 3 faces de perfil convexo. Só que a gente tem que saber identificar onde está o problema. O problema ele está na maxila, na mandíbula ou nos dois. Então, se o paciente ele tem um perfil convexo de classe 2, ele pode ser que a maxila esteja para frente, a mandíbula esteja para trás ou os dois. E como que a gente faz para a gente fazer esse diagnóstico? Nós temos 2 maneiras. A cefalometria, que vai nos ajudar a identificar, e principalmente a análise facial. Juntando todas essas informações, a gente consegue determinar. O paciente ele tem um problema esquelético, o paciente tem um problema dentário, né? Ou, e se for esquelético, onde está o problema do paciente, ok? Então, o mais importante, diagnóstico. Aí, beleza, a gente diagnosticou se o problema é na maxila, se o problema é na mandíbula. Como que a gente vai tratar? Como que a gente escolhe o aparelho para esse tipo de paciente? Se o problema é na maxila, se o problema é na mandíbula?
Então, exatamente, Renzo. Você sabendo o diagnóstico, você vai conseguir indicar o aparelho correto, certo? Então, a gente tem vários tipos de aparelho para corrigir. Então, a gente tem diversos tipos de aparelho. Você sabendo o correto diagnóstico, você vai conseguir saber indicar corretamente, tá? Então, por exemplo, se o paciente ele tem uma maxila deficiente, no caso de uma classe 3. Então, se a maxila está deficiente, o que você vai precisar? Você precisa de um aparelho que consiga trazer, que ele vai tentar fazer com que a maxila venha para frente, né? Se o paciente ele tem uma maxila para frente, então como a gente pode ver nessa terceira foto aqui, ó. Na terceira foto, de acordo com o diagnóstico, a gente observa que essa maxila ela está protruída. Então, se a maxila está protruída, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um aparelho que vai tentar restringir, segurar esse desenvolvimento anterior da maxila, certo? Se o paciente, nessa primeira foto aqui, ó, ele tem uma mandíbula retruída. Então, se a paciente, você diagnosticou que o paciente ele tem uma mandíbula retruída, o que você vai precisar? Você vai precisar de um aparelho que avance, que tente trazer a mandíbula mais para frente. E se o paciente tem os dois? Se o paciente tem os dois, nós vamos colocar um aparelho que faça as duas coisas ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, você tendo o diagnóstico, você conseguindo fazer o diagnóstico, falando assim, ó, o problema do paciente é esse. Aí você vai conseguir saber qual aparelho utilizar. Nós temos diversos aparelhos, tá? De ortopedia. Então, vou mostrar aqui alguns para vocês, ó. Nós temos um aparelhinho que é o AIB, certo? O AIB, que é o aparelho extrabucal, é um aparelho excelente para correção ortopédica. A mentoneira é um aparelhinho que segura a mandíbula. Nós temos aqui a máscara facial, que é um aparelhinho, essa máscara que é chamada de máscara de Petit, que é um aparelho para paciente que é classe 3. Então, assim, nós temos uma variedade de aparelhos, certo? Que vai ajudar a corrigir, tentar corrigir ortopedicamente esses problemas das bases ósseas, certo? Como eu estou falando de classe 2, vamos tentar direcionar, respondendo a sua pergunta, vamos tentar direcionar para o paciente que tem problema de classe 2. Então, ó, se o paciente ele tem classe 2, ele pode ter 3 problemas esqueléticos. Ele pode ser a maxila protruída, a mandíbula retruída ou os dois. Então, o paciente ele pode ter a maxila protruída, a mandíbula retruída ou os dois, certo? Se a maxila ela está protruída, qual aparelho que a gente vai indicar? Um aparelhinho que você não fez essa pergunta, mas é uma pergunta que todo mundo faz, certo, Enzo? Esse aparelho, ele ainda é utilizado, né? Qual aparelhinho? Que é esse daqui, ó, que é o AIB. Certo? Muitas pessoas falam para mim assim, né? Roberto, mas o AIB, ele ainda é utilizado para corrigir a classe 2? Sim, ele é muito utilizado. O que acontece, Renzo, é que antes a gente utilizava esse aparelho para outros tipos de movimento, para outros tipos de mecânica. Mas para paciente que tem protrusão de maxila, eu vou falar para vocês que é o melhor aparelho utilizado. Quando o paciente ele tem a mandíbula para trás, então você teria que utilizar um aparelho que avance a mandíbula. E nós temos diversos aparelhos que avancem a mandíbula. E quando nós temos um paciente que tem os dois, ou seja, a maxila está para frente e a mandíbula está para trás, os dois, a gente tem
que colocar um aparelho que restrinja a maxila e que avance a mandíbula. Então, tem que ser colocado um aparelho que faça as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que seria? A utilização de um AIB, que vai restringir a maxila, e um aparelho propulsor que vai avançar essa mandíbula. Tá? A combinação dos dois aparelhos. E qual a melhor época de tratamento, Roberto? Então, como eu falei, tem que ser paciente jovem, tá? Tem que ser paciente jovem em crescimento. Agora, essa questão... Tem uma idade certa? Tem um período correto da gente intervir? Exatamente. Ó, essa pergunta, Renzo, é uma pergunta, vamos dizer, um pouquinho controversa, que a gente tem diversos artigos. Então, essa pergunta sobre quando tratar, em que época que a gente vai tratar, ela depende de alguns fatores. Então, assim, a gente tem realmente a época ideal para tratar, certo? A época ideal para tratar. Só que nós temos, vai depender de alguns fatores, né? A gente sabe que durante a dentadura mista, a gente tem aqui o segundo período transitório, que é o final da dentadura mista. Então, essa fase, ela seria uma fase boa para a gente tratar os pacientes que têm uma deficiência de mandíbula. Seria, assim, a fase ideal, tá? Uma fase precoce, um tratamento precoce dessa classe 2, seria um tratamento que a gente trata ao final, no início da dentadura mista, certo? Então, o que seria um tratamento precoce? Quando a gente fala de tratamento precoce, seria a criança com 5, 6, 7, 8 anos de idade, tá? Então, a idade limite seria 5 anos de idade, você começa a fazer um tratamento ortodôntico. Você pode fazer o tratamento ortodôntico, tá? Algumas más oclusões, elas podem ser tratadas bem cedo. Já a classe 2, ela já não deve ser tratada tão precoce, certo? Ela pode ser tratada numa fase do segundo período transitório. Agora, quando que você indicaria, né? Quando que eu recomendaria você tratar um paciente muito cedo? Por 2 motivos, Renzo. Então, assim, ó, a classe 2, ela não necessariamente deve ser tratada bem cedo. Não necessariamente deve ser tratada. Ela pode ser tratada no período do final da dentadura mista, certo? Mas você pode tratar mais cedo. Você pode tratar precoce, mesmo não sendo o período ideal. Qual seria os 2 motivos na literatura que mostra que a classe 2 deveria ser indicada o mais cedo possível, né? Quando o paciente ele está sofrendo bullying na escola. E um segundo fator que os estudos ele tem mostrado, e tem algumas revisões sistemáticas que têm demonstrado que um fator que indicaria você tratar uma classe 2 mais precoce seria a diminuição do trauma dos incisivos. Tá? Acontece muito, né, esse trauma nos incisivos aí, nesse pessoal mais novo aí, direto. A criançada não para. Exatamente. Então, isso seria, aqui, ó, a indicação, tá? Pergunta que você falou, quando que é a melhor época para tratar? A melhor época seria no período de surto de crescimento. E aí, a gente vem numa questão, Renzo, que é o tratamento em 1 ou 2 fases. Então, é assim, ó, eu gosto muito de falar sobre isso. Você trata em 2 fases quando você tem um tratamento ortopédico antes. E o tratamento em uma fase seria aquele tratamento assim, o paciente ele é classe 2, você não trata antes com ortopedia, você não trata, e você opta por tratar depois, certo? Você vai corrigir a classe 2 do paciente sem utilizar ortopedia. E vem cá, Roberto, qual que é mais vantajoso? Tem alguma vantagem você tratar em uma fase, você tratar em 2 fases?
Nós temos os dois tipos de tratamento, tá? Nós temos os dois tipos. E os dois tipos de tratamento, deixa eu mostrar aqui um próximo slide aqui, ó. Nós temos as duas maneiras de tratar, certo? Tratando em uma fase só, que seria não utilizar a ortopedia e depois utilizar só a ortodontia e a correção. Como você falou, espera e corrige a classe 2 mais tardiamente, quando a criança tem todos os dentes permanentes. E o tratamento em duas fases, você usa ortopedia, corrige ortopedicamente e depois faz a ortodontia. Agora, eu precisaria mostrar vários artigos para dizer para você que as duas maneiras são corretas, certo? E olha que interessante, muitas vezes você usar uma ortopedia antes para tentar fazer com que o osso do paciente, por exemplo, no caso de uma retrusão de mandíbula, né? O paciente ele tem uma retrusão de mandíbula. Então, você fazer uma ortopedia antes para tentar fazer esse avanço de mandíbula, Renzo, fazendo com que essa mandíbula cresça, os estudos mais atuais, eles têm demonstrado que a gente praticamente não tem efeito esquelético. Então, que a maioria dos resultados desse aparelho ortopédico para você avançar a mandíbula são efeitos dentários. Então, eu vou voltar para aquela questão. Qual seria a grande vantagem de você tratar em duas fases, né? Qual seria a grande vantagem de você usar a ortopedia para avançar a mandíbula? Eu acho que a grande vantagem seria você melhorar a estética facial do paciente numa fase precoce, na questão do bullying, e também minimizar risco de trauma, porque os efeitos dos dois tratamentos nos estudos, eles têm se mostrado semelhantes, inclusive nos efeitos esqueléticos. Às vezes, você fazendo um tratamento ortopédico, você pode deixar uma situação melhor para você trabalhar com fixo depois. Exatamente. Isso sim. É até o que estava mostrando aqui nesse slide, que eu acabei não falando, mas que você falou bem, Renzo. Aqui, a questão da complexidade do tratamento, tá? Então, exatamente isso. Você tratar uma classe 2, primeiro, e depois usar a ortodontia corretiva, você faz com que o seu tratamento com o aparelho fixo seja mais simples. Aqui, resumindo, né, a gente teria o tratamento em uma fase, é aquele tratamento que você elimina a ortopedia. E o tratamento em duas fases é o tratamento em que você usa primeiro uma ortopedia, certo? E depois usa uma ortodontia. Para a correção da classe 2, nós temos aí diversos tipos de aparelhos que são eficientes para corrigir essa classe 2. Então, esses aparelhos que eu estou mostrando são aparelhos que o paciente tem deficiência de mandíbula. Então, a gente tem ativador, Bionator, Frankel, Twin Block, Binler, Clammet. Nós temos os aparelhos da Vilma Simões, nós temos os planas, nós temos guias de erupção. A própria Invisalign, ela criou o seu aparelhinho ortopédico propulsor. E qual é o melhor, doutor? Qual que é a sua preferência? Você que é o rei do assunto aí, você tem que dar uma dica pra gente aí. Então, a primeira pergunta, que é qual o melhor, eu não tenho essa resposta. Por quê? Porque, na verdade, todos os aparelhos, eles são bons. Todos são bons. E eu vou falar para você, Renzo, que todos os aparelhos, eles têm praticamente o mesmo efeito. Agora, existe a segunda pergunta que você fez, que é o meu de preferência, né? Então, eu acabo seguindo uma linha aí de professores, eu tenho mais experiência e gosto mais do ativador. E eu tenho alguns motivos para justificar por que eu prefiro o ativador. Então, para você ver como é uma coisa um pouco pessoal, né?
a gente tem preferências. Então, assim, eu não consigo te indicar qual o melhor aparelho, mas eu consigo te falar que todos são bons, certo? Todos têm efeitos semelhantes. Se você conseguir diagnosticar corretamente e se você conseguir sair dessa aula aí com essa ideia de fazer um diagnóstico correto, eu acho que a questão do aparelho, qual aparelho vai utilizar, a gente pode depois num próximo encontro descrever aí. Mas se eles são eficientes, todos, vai muito do profissional, né? Qual ele se adapta melhor, qual ele Exatamente. ele acaba se identificando mais com o aparelho. Exatamente. Maravilha, então. Pessoal, esse foi o Roberto Grech. Eu agradeço de verdade, viu, Roberto? Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo que você passou excelentemente aqui para a gente. Obrigado a você que nos acompanhou aí no canal do Telegram, nosso Relação Cêntrica, você que nos escuta pelo Spotify. Eu que agradeço, Renzo. Eu queria agradecer o convite, tá? Por fazer parte desse projeto, né, que nós estamos fazendo. Abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais, até a próxima.